Estamos expondo a primeira carta de Pedro e vamos para lá e chegamos no capítulo 3. Primeira de Pedro, capítulo 3. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 7. E aqui está, meus irmãos, a bênção de pegar a palavra de Deus de maneira expositiva e em sequência. Que nós tocamos em assuntos que muitas vezes não são geralmente tocados. Mas graças a Deus que esse assunto que iremos tratar hoje tem sido bem tratado em nossa igreja. Em nome de Jesus, que Deus possa nos abençoar. É uma exortação às esposas e aos maridos. Verso 1 ao verso 7 diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, como sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Oremos. Deus, Tu és o Deus da nossa vida. Teu povo está diante de Ti para Te ouvir, Senhor. Não para ouvir o pastor. O que tenho a oferecer ao Teu povo? Nada. Se o Senhor não falar conosco, sairemos daqui vazios, Senhor. Que o Senhor venha em nossa vida com poder, transformando, abençoando o nosso casamento, abençoando a vida da igreja, Teu povo. Que o nome do Senhor hoje seja honrado. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos abençoa, derrama a Tua graça, a Tua transformação. Que a gente possa Te escutar com atenção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Exortação às esposas e aos maridos. As esposas aqui são aquelas esposas que têm maridos descrentes. É mais voltado para elas. Mas aquelas que são casadas também irão ouvir aquilo que o Senhor tem direcionado para elas. Como também para nós, maridos, Deus tem uma exortação para a nossa vida nesta noite. Nós começamos estudando a primeira carta de Pedro, falando do seu contexto, da dificuldade que os cristãos estavam passando naquele tempo. A vida deles era difíceis demais, por causa da confissão de fé que eles tinham na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles sofriam perseguições, discriminações, eram cercados pelas autoridades, recebiam ameaças e eram até mesmo agredidos. Diante desse texto, nós podemos observar alguns ensinamentos do que lemos. Eu queria ver com vocês, primeiramente, a condição da mulher no tempo em que Pedro escreve esta carta. Qual era a condição dela? A posição das mulheres na cultura da época não era fácil, era muito diferente do que estamos acostumados aqui no Ocidente. Elas não tinham direito algum, não tinham direito básico, como em nosso tempo as mulheres têm. Elas não existiam independentes do seu marido, como muitas hoje vivem.
Não poderiam tomar decisões quando solteiras viviam debaixo do capricho do pai, quando casadas viviam debaixo do capricho do marido. Pai e marido tinham direito até mesmo sobre a vida delas. Os maridos podiam, se quisessem, sem motivo algum, dispensar a sua esposa. Se o leite derramasse, se o feijão queimasse, elas eram dispensadas por eles, se eles quisessem. Elas não tinham educação formal como os homens. Se por acaso elas fossem maltratadas, tinham pouca ou nenhuma ajuda. Augusto Nicodemos, ele fala desse relato da seguinte maneira. Ele relata o que existia naquela época e as autoridades que existiam diziam o seguinte. Catão, famoso censor romano daquela época, disse o seguinte certa vez. Quem apanhar a sua mulher cometendo adultério pode matá-la, que nada lhe acontece. Esse homem era uma autoridade. Ele deu carta branca para todos os romanos assassinarem suas mulheres se elas fossem infiéis. Mas se o homem fosse infiel, nada acontecia. Ignácio, outro romano famoso, matou sua esposa porque flagrou ela bebendo vinho. Antísio, Vesto, divorciou-se da esposa porque ela havia conversado publicamente. Essa era a posição das mulheres no tempo em que Pedro escreve esta carta. Por esta razão, ele dedica uma parte da sua carta com este assunto. Ele está aqui pastoreando. Veja que pastorear a igreja do Senhor tem suas dificuldades em todas as suas épocas. E aqui não era diferente. A dificuldade era tamanha. A condição da mulher cristã agora. Vamos imaginar uma mulher se convertendo ao Senhor na condição que foi descrita acima. O que isso representaria para ela? Com certeza a situação ficaria difícil. A religião predominante da época era idolátrica e era um culto ao imperador romano. Se uma mulher fosse agraciada com a salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tornando-se cristã, ela estava com isso decidindo abandonar a religião do seu marido. E isso, como vimos, representava afrontar a sua autoridade. Uma mulher que fosse casada e desejasse ser cristã estava correndo o perigo de ser maltratada, expulsa de casa ou até mesmo ser morta. Diante do que falamos, eis aqui algo impressionante. Muitas mulheres creram no Senhor e Salvador Jesus Cristo e algumas delas foram expulsas de casas, foram maltratadas, outras foram mortas, mas não abriram mão da verdade bíblica. Elas negaram a religião do marido, do pai, da família, para servir o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, o apóstolo Pedro vai ensinar às mulheres e aos maridos como se deve andar nesse contexto, mas que também esse ensino é para a nossa época, porque a palavra de Deus ela é ultra circunstancial. Como elas deveriam viver essas mulheres diante de um contexto tão bárbaro como esse? Primeiro, elas não deveriam se separar do marido se ele fosse descrente. É preciso dizer isso porque algumas pessoas, equivocadamente, cristãos, dizem que uma mulher casada que se converte ao Senhor e o marido permanece incrédulo, ela deve se separar dele, porque ele seria um impedimento e um obstáculo para ela servir o Senhor. Isso era comum no tempo do apóstolo Pedro, que nos ensina que esse entendimento ele é equivocado à luz da palavra de Deus. O apóstolo Paulo também teve que ensinar sobre isso aos irmãos de Corinto, capítulo 7, na primeira carta, verso 12 até o verso 16. Ele fala sobre isso. Para Pedro e Paulo, a conversão de um dos cônjuges não deveria ser um motivo de acabar o casamento. E por que não? Porque a Bíblia ensina que o casamento é uma ordem de Deus para toda a humanidade. Quando o homem e a mulher foram criados, Deus determinou que eles vivessem juntos. Então, quando os dois se convertem depois de casados, não dá o direito de acabar o casamento, como se isso fosse algo superior à ordenança divina. Nesses casos, as mulheres lutavam solitárias, sozinhas.
E era uma luta cansativa. Surgem conflitos por causa de gastos, por causa de comportamento não bíblico do marido, e por ela temer o Senhor, o divórcio não é uma opção. Mesmo numa sociedade que acha a separação normal. O que, na verdade, a esposa crente precisa é não se concentrar nos erros do marido, orar muito por ele, procurar perdoar as feridas profundas que venham ser causadas. Observem que o apóstolo não diz que elas deveriam abandonar seus maridos, nem se voltar contra eles, e nem diz que elas deveriam ser intransigentes na conversão do marido. Não há nenhuma exortação de Pedro quanto a isso. Segunda coisa, elas precisavam se sujeitar aos seus maridos, mesmo eles sendo descrentes. Porque o texto no verso 1 diz logo: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. A palavra sujeitar-se significa colocar debaixo de uma autoridade de alguém. Isso não significa que o homem é melhor do que a mulher, que o homem é mais capaz do que a mulher, que o homem é mais inteligente do que a mulher. Não é nada disso. Deus fez ambos com capacidades e inteligência, pois são iguais pelo fato de terem sido criados à imagem e semelhança de Deus, porque a palavra de Deus diz: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, verso 27. Porém, Deus deu a eles funções diferentes no casamento. O homem tem a função de liderar, de proteger, de orientar, e é responsável pela família. Quanto à mulher, ajudar o marido a seguir a orientação dele e facilitar com que a condição da família e da sociedade possa correr tudo bem segundo a vontade de Deus. Muitas vezes o homem não pode exercer a sua autoridade dentro do lar porque a mulher não deixa. Ele exige isso. Tem autoridade dentro de casa, porém as mulheres não permitem isso. Em nenhum momento Deus está dizendo que o homem tem mais valor do que a mulher. Mas como já falamos, os papéis são diferentes. Pedro diz um pouco mais à frente que a mulher junto com o homem é co-herdeiro da mesma graça de vida, verso 7, que lemos. É como a Santíssima Trindade. R.C. Sproul exemplifica isso muito bem. Ele diz assim, falando sobre a Trindade: o Filho tem a mesma essência do Pai. Em lugar algum nas Escrituras, o Filho de Deus é representado inferior ao Pai. No entanto, na administração da redenção, o Pai envia o Filho não envia o Pai. Na economia da redenção, Cristo é subordinado ao Pai, mas em lugar algum a Bíblia dá a entender que por isso ele é inferior ao Pai. E o Espírito é enviado pelo Pai e pelo Filho. Mesmo que haja igualdade na Trindade, há diferença de função. Então, no casamento, há igualdade na criação, que nós somos iguais, porém as funções são diferentes. Quando o casamento vai bem, os dois trabalham juntos, há consenso nas decisões que são tomadas e há harmonia. O marido ouve sua esposa e não faz nada para magoar ela. Mas há circunstâncias na vida que alguém precisa decidir. E essa decisão, essa autoridade, ela cabe e é a função que Deus deu ao homem. Ele precisa assumir a liderança e a mulher deve compreender que isso não é ser inferior, mas é a função que Deus lhes deu. A submissão da mulher ao marido é no Senhor. Devemos lembrar sempre disso. Os maridos descrentes não temem a Cristo, não têm temor à palavra de Deus, sabendo que as mulheres cristãs têm valores morais, querem sujeitar elas aos seus próprios caprichos, até mesmo nas relações sexuais, querem obrigar elas a fazerem determinadas coisas que a Bíblia proíbe e a ética cristã não permite. Mas precisamos dizer que a submissão é no Senhor.
Eu não devo desobedecer o meu Senhor. Em nenhum momento Pedro está dizendo que a submissão admita desobediência à palavra. Por meio dessa submissão, a obediência amorosa à palavra, seus maridos poderiam ser ganhos para o Senhor e Salvador Jesus. Terceiro, comportamento honesto e cheio de temor. Veja o que diz o verso 2. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Comportamento honesto, cheio de temor, ensina uma conduta moral que não pode ser atacada com desonra. Estas mulheres devem ter uma vida pura, santa. O primeiro ponto de sua pureza e de sua santidade é ser fiel ao seu marido, mesmo ele sendo descrente. Estas mulheres que são casadas com pessoas descrentes precisam levar uma vida honesta. As mulheres precisam mostrar temor diante de Deus e diante dos seus maridos. Não é um temor com medo, uma fobia, mas é cheio de respeito e de consideração. Fica feio para a mulher tratar o marido sem respeito. Isso leva a ele ser humilhado e zombado pelos outros. Em quarto lugar, a verdadeira beleza feminina. Veja o que diz o verso 3 ao verso 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Esse texto que nós lemos é muitas vezes mal compreendido por alguns, dizendo que as mulheres não precisam se preocupar com sua aparência. Em algumas igrejas, e vocês sabem disso, as mulheres são proibidas de ajustar até mesmo as sobrancelhas. Não podem nem usar batom, não pode colocar um brinco e até nem cortar o cabelo. E o texto mais usado para isso é esse aqui. Porém, o apóstolo Pedro, ele não faz uma proibição absoluta aos ornamentos. Ele quer dizer que as mulheres que sejam bonitas somente por fora, não sejam, melhor dizendo, somente bonitas por fora. Não dê exclusividade a isso, mas dê exclusividade à beleza interior, à beleza do coração. Pedro, ele não proíbe que as mulheres cristãs sejam bonitas na aparência. O que ele proíbe é a atenção a que a beleza se deve dar. E o que ele ensina é que a beleza do coração é muito mais belo, muito mais bonito. E o que ele ensina é que a beleza do coração ornamenta a mulher com muito mais glória. A beleza das mulheres está na beleza interior. Agora a pergunta é: como as mulheres podem se apresentar na beleza interior? O apóstolo, ele dá algumas sugestões e alguns aspectos aqui. Primeiro, a permanência. A beleza interior, ela não passa, mas é incorruptível, como diz o texto. A beleza da mulher cristã é de caráter permanente porque está baseado naquilo que não se perde. Enquanto a beleza exterior, ela se perde. Ele quer dizer que por mais que a beleza exterior tenha sua importância, isso tudo passa. Porque o valor interior permanece. A beleza interior do coração permanece porque não é corrompida, mas permanece para sempre. Segundo ponto, a beleza interior da pessoa cristã, o texto diz, é de um espírito manso e tranquilo. Para o marido é coisa boa casar com uma mulher que seja tranquila, calma, consagrada.
disposta. A vida dos homens é agitada e Deus fez a vida dos homens ser agitada mesmo. Porém, quando os homens chegam em casa, precisam encontrar refrigério na esposa, alegria nelas. Precisam achar tranquilidade. E se ele chegasse em casa e encontrasse uma mulher agitada, o lar não teria sossego. A gentileza e a doçura conseguem atrair pessoas, gente. Quando há uma agitação dentro do lar, tudo se descontrola. A doçura, a gentileza, a educação, ela consegue atrair pessoas. O exemplo é o nosso Senhor Jesus Cristo, que era manso e humilde de coração e atraiu pessoas porque exatamente ele era assim. Um espírito manso e tranquilo derruba barreiras, principalmente dentro de casa. E aqui eu vou citar alguém que comentou e trouxe um exemplo da seguinte maneira. Quando Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, tinha um adversário ferrenho na pessoa de Stanton, que denunciava suas decisões e o apelidava de gorila e palhaço esperto, Lincoln, como cristão dedicado, nunca respondeu a esses insultos. Nunca. Na verdade, chegou a fazer de Stanton um ministro de guerra durante seu governo. Quando Lincoln foi assassinado, Stanton disse com lágrimas sobre o seu cadáver: aqui jaz o maior governante de pessoas que o mundo já viu. Isso significa que a mansidão, ela triunfou no final. O apóstolo diz que o comportamento das mulheres perante seus maridos é de grande valor para ele. Ele se agrada das mulheres mansas e tranquilas para com seus maridos, porque o texto diz isso. Deus se agrada de mulheres assim. Pedro usa as mulheres piedosas na história da igreja como exemplo para a orientação das mulheres de Deus. Veja o que diz o verso 5 e o verso 6. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo a perturbação alguma. Aqui está um conselho quando nós chamarmos vocês, digam Senhor. Estou brincando, gente. Sara foi uma das mulheres que servem como exemplo, pois ela obedeceu a Abraão, seu marido. Então Pedro chama as mulheres cristãs de hoje a seguirem os passos de sua mãe Sara. Qual a aplicação mais direta para nós hoje? Uma vez que a exposição já é uma aplicação, qual a aplicação mais direta no texto? Ao contrário da mulher mansa e tranquila no lar, é uma mulher briguenta que pode destruir uma casa e um lar. Salomão chegou a dizer o seguinte: uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. Provérbios 19, verso 13. Uma mulher mansa e tranquila pode conquistar para Cristo seu marido incrédulo. O homem mais forte do mundo foi a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, ele foi manso e humilde. As mulheres cristãs precisam seguir o Mestre, precisam seguir o Senhor Jesus. Segunda aplicação é que o casamento é uma união em que os dois tornam-se uma só carne, mas se ninguém ocupar a posição de liderança para ter uma última palavra, existirá uma luta constante dentro de casa. Um ajuda o outro. O homem é o cabeça, mas a mulher pode ser o pescoço que direciona essa cabeça. Pode nos ajudar e ajuda muito. Que Cristo venha sobre nós, que Cristo venha sobre nossa família, que Cristo venha sobre nossas esposas e que elas sejam piedosas. Agora vamos nós. Exortação aos maridos.
Queremos mostrar no verso que o marido tem um papel de fazer com que o casamento ele ande bem. Não estamos querendo desconsiderar que as mulheres não têm nenhuma responsabilidade no casamento. Mas o homem tem a responsabilidade maior. Quando o casal pecou no jardim do Éden, Deus procurou Adão para que ele prestasse conta a ele. O texto nos informa, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde está? Gênesis 3, verso 9. Quando Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado, ele não fala com Eva, mas ele fala com Adão dizendo, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Gênesis 3:17. Por ele ter autoridade no lar, a responsabilidade sobre ele é grande. A carga sobre ele é grande. Por esta razão, a esposa precisa ajudar o marido a exercer o ofício de autoridade dentro do lar. No texto lido, Pedro dá algumas orientações aos maridos de como tratar as esposas. Observemos que quando o apóstolo orienta as esposas da maneira como tratar os seus maridos, ele fala com as esposas que têm maridos descrentes. Mas quando ele exorta os maridos, ele não diz que as esposas são crentes ou descrentes. Isso significa que as mulheres, as nossas esposas, sejam crentes ou descrentes, precisam ser tratadas do jeito que ele vai expor aqui e nos ensinar. Primeira coisa, o homem deve viver com sua esposa no lar, na casa. Veja o que diz o verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Vivei a vida comum do lar. Parece, meus irmãos, que não há nenhum tipo de necessidade com essa ordem aqui. Mas eu não vejo uma orientação mais propícia para os nossos dias do que essa. No mundo em que nós vivemos, com tanta tecnologia e com muitos afazeres desnecessários, as mulheres parecem que são mais umas viúvas dentro de casa. Quando Pedro ordena que os maridos vivam a vida comum do lar, está dizendo que eles devem participar da família, juntamente com suas esposas. Em muitas ocasiões, o marido sai de manhã, chega à noite. Quem faz as coisas funcionar no lar é a esposa, quando ele trabalha em casa. Quando ela trabalha em casa, melhor dizendo. Ela que dá orientação à casa. Ela que organiza o lar. Ela que faz o lar funcionar. E há quem diga que mulher que vive em casa não trabalha. O apóstolo está dizendo que a vida do lar é também responsabilidade dele, do homem. E aqui eu quero abrir um parêntese. Quero dizer que por causa, ou o que diz respeito à conquista do movimento feminista, as esposas e as mães foram tiradas do lar para serem colocadas no escritório. Algum problema com isso? Não há nenhum problema com isso. Mas por essa razão há uma fragilidade maior na família. Porque os maridos logo cedo saem de casa para trabalhar, as esposas também saem de casa, os filhos ficam com os avós, com os professores, com as babás. Pode até a conta não chegar no princípio, mas depois chega. Porque os maridos logo cedo saem de casa para trabalhar e as mulheres também, os filhos ficam vulneráveis. E agora eu quero voltar ao texto. Os maridos têm responsabilidade no procedimento da sua casa. Ele não pode ser somente aquele que dá o dinheiro para o sustento, mas aquele que participa da criação dos filhos. A ausência de um pai no lar, as mães se veem fazendo o papel dele.
Muitos chegam no fim do dia cansados, ligam a televisão e vai para a internet, ficam horas a fio e depois dormem. A palavra de Deus não ensina isso. Ele tem que participar, saber o que aconteceu com a esposa durante o dia, o que aconteceu com os filhos durante o dia. Tem que haver um envolvimento. Por isso Pedro diz: vivam a vida comum do lar. Pedro ensina como os maridos devem viver a vida comum do lar. Como é que nós devemos viver a vida comum do lar? Primeiro, com discernimento. Pedro escreveu com discernimento aí no verso 7. A primeira orientação do apóstolo para o marido é viver no lar com entendimento, com conhecimento. Para que o marido faça o casamento feliz junto com sua esposa, ele precisa de conhecimento. Podemos entender, diante do que Pedro está dizendo, 3 ensinamentos. Primeiro, o marido precisa conhecer a si mesmo. Ele precisa saber de suas limitações, suas fraquezas. Ele também precisa saber o que irrita a esposa antes que o mal aconteça. Ele precisa saber suas dificuldades, suas limitações, suas forças, para ajudar ela. Ele precisa saber que um gesto ou uma palavra pode causar um impacto profundo na sua esposa. Que Deus nos perdoe. Segundo, o marido precisa conhecer sua esposa. Um casamento, às vezes, é melhor conhecer ela do que conhecer a si mesmo. Precisamos saber do que ela gosta, quais são as suas vontades, suas ideias, suas angústias, suas dores, seus pontos fracos, suas preocupações. Muitos casamentos não dão certo porque falta comunicação do marido para com a esposa. Falta uma comunhão íntima com ela. Terceiro, o marido precisa conhecer Deus. Se o marido cristão não conhecer Deus e não ficar na dependência dele, dificilmente o casamento encontrará alegria, prazer e satisfação. Ele precisa conhecer o Senhor. O homem precisa sentir satisfação e alegria em Deus para governar o seu lar segundo a palavra, levando sua esposa a encontrar alegria no Senhor. Segundo, viver a vida comum do lar é viver com compreensão. Veja o que diz ainda o verso 7. Tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. O marido precisa viver com sua esposa sabendo que ela é um vaso mais frágil. Vaso quer dizer o viver humano. O homem e a mulher. Mas a mulher é um vaso mais sensível. Por isso os homens precisam ser sensíveis para com as suas esposas. O homem também é um vaso frágil, mas a mulher é muito mais. A sua fragilidade não tem nada a ver com inferioridade intelectual. Mas em alguns pontos que precisamos ver. A mulher é mais frágil em alguns sentidos. O primeiro dele, fisicamente. Isso às vezes pode ser o contrário, é certo. Mas a mulher, por natureza, é mais frágil fisicamente e por esta razão ela precisa ser cuidada por todos nós. Segundo a sua fragilidade, é porque a autoridade é nossa. Apesar do movimento feminista querer fazer disso o contrário, inverter os papéis, o que prevalece é uma família tradicional, com o exercício do casamento, com o homem sendo autoridade e líder no seu lar. E também é verdade que em determinados casamentos o papel do líder do homem não existe. Mas a verdade bíblica, o homem tem um papel de liderança. Verso 1, verso 5 e verso 6. A autoridade do homem no lar não se dá por direito, não dá direito a ele de ser autoritarista. Porque Pedro disse que era a parte mais frágil. Terceiro, ela é mais frágil emocionalmente.
Parece que nosso contexto hoje em dia é o contrário, né? Essa terceira ajuda a mulher porque os homens podem tirar proveito de sua autoridade. O apóstolo ensina que ela é emocionalmente mais frágil. Quando há discórdia entre os dois, ela naturalmente sofre mais. Por esta razão, Pedro chama a atenção para que o marido tenha sensibilidade para com ela. Fala assim para nós, homens, porque a Bíblia ordena que a tratemos assim. Paulo disse, maridos, que cada um de vocês ame a sua própria esposa e não a trate com amargura. Colossenses 3, verso 19. Como podemos viver a vida comum do lar? Viver dando honra à esposa. Veja que o texto diz assim: tratar ela com dignidade. Tratar com dignidade e honrá-la. Existem muitas maneiras de tratar a esposa com dignidade. Respeitar ela publicamente, dizer para ela coisas boas, agradáveis, corretas, ter uma palavra de reconhecimento para ela. Mas também aqui nós precisamos ter o cuidado para não ir ao extremo e pensar que honrar significa fazer sempre a sua vontade. Adão deu ouvidos a Eva, fazendo a vontade dela, comendo o fruto proibido. Precisamos cuidar de nossas esposas, zelar por elas, mas nosso zelo por Deus tem muito mais importância. Quando o zelo por ela ultrapassa o zelo por Deus, as coisas dão errado, gente. Deus precisa ser honrado muito mais do que nossas esposas, nossos filhos. Um exemplo foi Salomão, que na sua velhice com suas esposas, levou ele a abandonar o Senhor adorando outros deuses. Eu não estou dizendo que ele perdeu a salvação, ele não perdeu. Mas ele desviou-se do caminho de adoração a Deus e adorou outros deuses por causa de ter dado ouvido às esposas. Ele se deixou levar pela idolatria delas. Outro exemplo foi Acabe. Jezabel, sua esposa, adorava Baal. Acabe fazia o que ela queria. Acabe terminou seguindo os deuses dela e abandonando o caminho do Senhor. Esse se perdeu. A Bíblia nos ensina a tratar nossas esposas com dignidade, respeito, honra. Mais uma vez que há um limite para o marido, ou seja, a esposa obedece ele até ser confrontado com os princípios bíblicos. O marido também respeita, honra, até não ferir a palavra. Porque os maridos precisam tratar suas esposas com discernimento, com compreensão e com dignidade. Primeiro, porque são herdeiras da mesma graça de vida. É assim que diz o finalzinho do verso 7. Não é assim? Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Precisamos tratar elas com compreensão, com dignidade, porque são herdeiras da mesma graça de vida. O que aprendemos aqui é que marido e mulher, apesar de serem diferentes, são iguais. O papel do marido no lar é diferente do papel da esposa. Porém, os dois são herdeiros da mesma graça de vida que foi dada pelo Senhor Jesus. Maridos, embora tenham recebido mais autoridade dentro do casamento, suas esposas são iguais a eles, em privilégios espirituais e importância eterna. Elas são co-herdeiras. Os homens e as mulheres são iguais em valor diante de Deus. Os homens e as mulheres entraram no reino de Deus pelo mesmo caminho, da mesma forma, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e receberam as bênçãos espirituais dadas pelo Senhor Jesus. Pedro quer dizer que quando os homens reconhecem seus papéis no lar e também reconhecem as esposas como herdeira espiritual junto com ele, passa a tratá-la com respeito, com dignidade. Segunda coisa,
para as orações não serem interrompidas. Está aí no finalzinho do verso. Para que não se interrompam as vossas orações. Pedro está dizendo que o casamento influencia a nossa vida devocional. Ou seja, a nossa vida de oração. Para entendermos a força da palavra interromper aqui, é como se alguém batesse o telefone, aquele telefone antigo que nós tínhamos em casa, com um fio. Aquele era o que fazia barulho quando a gente batia assim. A interrupção é desse mesmo jeito. Podemos entender essa advertência de duas maneiras, viu? Há duas interpretações para essa oração interrompida aqui. Duas interpretações. E quem crer nas duas, ou em uma só, não vai haver nenhum problema. Porém, eu terei que dizer a minha preferida. A primeira interpretação é que Pedro chama a atenção dos maridos de que os conflitos, gritarias, rispidez, agressões e coisas parecidas por parte deles fazem com que Deus interrompa as orações deles. Falhando em seus papéis como marido, haverá uma consequência espiritual. Esse argumento não vale para maridos descrentes. Dá para perceber. E por esta razão, há uma indicação aqui de que o casamento misto não é da vontade de Deus. A interrupção das orações é uma disciplina da parte de Deus para o faltoso. E podemos entender que quem vai interromper as orações é o próprio Deus. Devemos entender que também essas orações, esse castigo severo da parte do Senhor, é que o homem pode orar, mas não receberá resposta. Podemos ver aqui um castigo severo para um cristão. Não ter as suas orações respondidas. Segunda interpretação. Pedro chama a atenção dos maridos de que conflitos, rispidez, gritarias, agressões separam o marido e a esposa das orações domésticas. Os dois estão brigados e não estão unidos em oração. Entenderam? Ou seja, os dois precisam estar constantemente em oração no lar. Mas quando brigam, vai um para o quarto, outro para a sala, e as orações em casal são interrompidas. Essa é uma interpretação. Podemos observar a importância da devoção aqui familiar para uma vida doméstica robusta. A ameaça da parte de Deus para os maridos deveria levá-los a refletir as consequências espirituais de suas atitudes e haver arrependimento. E o apóstolo Paulo ensina que não devemos orar com ira em nosso coração. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Essa interpretação, essa segunda interpretação, para mim é mais provável da advertência de Pedro. Ela mostra o valor da vida de oração do marido e da esposa. Oração mútua não existe sem amor e sem perdão. Até porque se alguém arrependido orar, arrependido de todo o coração, Deus vai ouvi-lo e vai exercer misericórdia. Por isso, eu creio que aqueles que estão brigados, principalmente por parte do marido, as orações em casal são interrompidas. Não há oração dentro de casa e no lar. O que a gente aprende aqui? O ensino do apóstolo Pedro quer encorajar os maridos a mudarem suas atitudes para com suas esposas. Devemos nós mudar as nossas atitudes. Atitudes corretas por parte do marido podem salvar o casamento com humildade e arrependimento. Esse valor
só tem dignidade na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O casamento só pode ser ordeiro, com humildade, com arrependimento, com valor mútuo, se esse casamento estiver na pessoa de Cristo Jesus. Amando sua palavra, vivendo sua palavra. Não devemos abandonar o culto no lar. Que Deus perdoe todos nós que não estamos fazendo isso. Que voltemos à palavra, às escrituras, à oração junto, em casa, para que a bênção do Senhor chegue sobre nós, sobre nossa vida, sobre nosso lar, sobre nossos filhos. Que o Senhor seja honrado, glorificado e honrado em nossa casa e em nosso casamento. Mas somente em Cristo nosso casamento terá sentido, para a glória do seu nome. Amém e amém. Senhor, abençoa a nossa vida. Tem misericórdia de nossos casamentos. Abençoa nossa família, nosso lar. Que o nome do Senhor seja honrado e glorificado em nossa casa. Venha sobre nós, poderosa e ricamente, dando uma mudança de vida em todos nós. Sejamos mansos, humildes diante do Senhor. Que possamos contemplar a beleza da tua glória em nossa vida e em nossa casa. Que a tua palavra esteja em nossos corações, para a glória do teu santo nome, para a glória do Senhor, que vive, que reina para todo sempre. Somos gratos por aqueles irmãos que estão enfermos, mas ao mesmo tempo pedimos por eles para serem curados pelo teu poder. Para que sejam abençoados por ti, recebam a cura do Senhor. Obrigado por Diego, pela sua cirurgia ter sido muito bem, pela tua mão estar sobre ele. Oramos pela vida do nosso pastor, da sua esposa, a irmã Kelly, que teve sangramento esta semana. Obrigado pela alta que ela já recebeu. Que o Senhor abençoe ela, cure. Abençoe Daniel, Miguel. Que o Senhor traga eles debaixo da tua proteção. Cura a tua serva, coloca a tua mão sobre ela. Cura os enfermos da igreja. Abençoa o nosso casamento. Fortifica o povo do Senhor, esta igreja. Traz os nossos filhos que estão desviados ao convívio do teu povo, à santidade do Senhor. Venha rica e poderosamente sobre nossas vidas, fazendo com que a gente ame o Senhor de todo o nosso coração. Que a tua palavra esteja sempre em nossa mente, em nossa vida. Não nos deixa, Senhor, esmorecer. Quando vier o abatimento, nos ergue com o teu poder e com tua graça. Abençoa os nossos jovens, que sejam fortes na tua palavra, nossas crianças. Deus, enche eles do teu Espírito Santo. Abençoa essa igreja, Senhor, que há anos tem dedicado à evangelização, à pregação da tua palavra. Não deixa que a gente se desvie das Escrituras. Firma nossos passos no Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa nossa cidade que está acumulando ira sobre si, com tanta prostituição, com tanta malícia, com tanta bebedeira, embriaguez, contendas, promiscuidade. Senhor, sara nossa terra, Senhor. Salva vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Concede-nos intrepidez, coragem para falar do Senhor Jesus a este povo que não te conhece. Faz brilhar teu evangelho através de nossa vida, perdoando os nossos pecados. Para a glória e honra do teu nome, assim oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
e amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos.